Quantos têm expectativa de receber algo da parte de Deus essa noite? O Senhor já está no nosso meio, Ele já está falando, em meio aos louvores, em meio às orações. Mas eu creio que Deus tem mais, eu creio que Deus tem algo a mais para derramar ainda essa noite. E o que eu quero falar com você nessa noite, a respeito de uma verdade que nós não podemos nos esquecer. Esse é um assunto que tem sido pouco falado no nosso meio. É um assunto que muitas igrejas já parece até que esqueceram. Mas ele não é um assunto secundário. Não é algo que podemos esquecer, é algo que nós devemos nos lembrar diariamente. Porque tudo aquilo que nós vivemos, aquilo que nós cantamos aqui durante os louvores, aquilo que nós oramos, aquilo que nós celebramos, tudo que acontece aqui aponta para essa verdade. Jesus está voltando. Você pode sacudir quem está do seu lado e falar para ele: Jesus está voltando. Pouco tem se falado sobre isso. Eu sinto que nós como igreja precisamos nos lembrar disso diariamente. Não podemos nos esquecer dessa promessa. Ele voltará, Ele virá, e até que Ele venha, nós precisamos permanecer nesse lugar. Precisamos permanecer firmes, constantes. Sabe, estamos próximos, irmãos, do fim dos tempos. Talvez sejamos a igreja do fim. Talvez sejamos a igreja da última hora. Tudo o que tem acontecido nesse mundo tem apontado para isso. Jesus está voltando, o fim está próximo. Talvez porque muitos de nós ouvimos isso desde que somos crianças, há muitos anos. Desde que Jesus veio, há 2000 anos atrás, Ele fez essa promessa de que Ele voltaria. E desde então tem se falado: Jesus está voltando, Jesus voltará. E o tempo vai passando, parece que está demorando. Você fala: nossa, eu já ouço isso há tanto tempo. Eu já ouço isso há tanto tempo, mas deixa eu te falar uma coisa. Cada dia está mais perto. Cada dia se aproxima a sua vinda, a sua segunda vinda. Ele voltará. E até que Ele venha, nós precisamos permanecer nesse lugar em obediência. Os sinais estão aí diante dos nossos olhos. Jesus, Ele disse que antes da sua volta haveriam guerras e rumores de guerras. Você tem percebido isso? Será? Será que quando você liga o noticiário, é isso que você vê? Guerras, rumores de guerra, nações contra nações, terrorismo, uma tensão global aumentando como nunca. A palavra disse que haveria apostasia no final dos tempos, abandono da verdade. É isso que nós vemos hoje, uma geração que troca o evangelho da cruz por um evangelho da conveniência, uma fé superficial, cristãos mornos na fé, sem profundidade, cristãos que não querem ler a palavra, que não vivem uma vida de oração, cristãos que se dizem cristãos apenas pelo status, apenas para dizer que tem uma religião, mas que não vivem o cristianismo verdadeiramente, querem fazer parte de um clube. Deixa eu te falar, a igreja de Jesus, ela não é um clube social. A igreja de Jesus não é um lugar para você vir final de semana fazer networking, não. Não é um lugar para você vir arrumar um namorado, não. Desculpe aí os solteiros, você pode arrumar uma namorada na igreja, amém? Você pode arrumar um namorado, oh, glória. Dá glória a Deus aí, solteiro. Cadê o solteiro? Solteiro se esconderam, cadê o solteiro? Dá um glória a Deus aí. Você pode arrumar um namorado, uma namorada, mas não é esse o propósito da igreja. É bom que isso aconteça. Eu conheci a Larissa na igreja, comecei a paquerar, estava na igreja, namoramos, a gente estava na igreja. É um casal ali, ó. Já casaram, né? Já são casados vocês. Ó, mês que vem estão casando. Você pode dar um glória a Deus aí? Olha aí, ó. Olha aí, meu Deus do céu, tá vendo aí? Tem mais alguém aqui que vai casar? Quero declarar que os solteiros vão casar em nome de Jesus. Você vai encontrar a sua costela perdida por aí, meu irmão, em nome de Jesus. Mas não é sobre isso, sobre um lugar para a gente fazer amizade. É bom que a gente faça, é bom que a gente conheça, que a gente se conecte, que a gente encontre irmãos na fé para caminhar. Mas a igreja não é um clube social, um lugar para a gente fazer network, fazer amizade. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja precisa anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. A igreja precisa se lembrar que Jesus está voltando. No final dos tempos, Jesus afirmou que a iniquidade se multiplicaria, e por conta disso o amor de muitos se esfriaria. É o que nós estamos vendo. A imoralidade sendo celebrada, o pecado sendo tratado como algo normal, inversões de valores diante dos nossos olhos. E a igreja muitas vezes tem se calado diante disso.
Mas nós não somos daqueles que vão se calar. Nós somos daqueles que vão se posicionar, daqueles que vão anunciar que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua noiva. E Ele vai encontrar uma noiva adornada, uma noiva preparada para a sua volta. Uma noiva que não vai ficar de fora, mas uma noiva que será celebrada por Ele. Ele virá. Nós vemos isso, a Bíblia fala sobre um cenário de controle global. Olha para tudo que está acontecendo. A inteligência artificial acelerando as coisas, moedas digitais. O cenário está montado para a vinda do anticristo, para as coisas começarem a se cumprir. Tantas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo, outras ainda vão se cumprir, mas a gente não sabe o dia e nem a hora. Talvez demore mais um ano, uma semana, 10 anos, 100 anos, não sabemos. Não cabe a mim, a você saber o dia nem a hora, não cabe. O que cabe a nós fazermos é estarmos preparados para quando Ele voltar, Ele não pegar a gente distraído, Ele não pegar a gente fora daquilo que Ele espera. Dizer que Jesus está voltando, deixa eu dizer algo para vocês, isso não é uma ameaça. Jesus está voltando, não é um castigo para você ter medo. Jesus está voltando, misericórdia. Não, isso é uma promessa. Eu e você, enquanto igreja, enquanto noiva de Cristo, deveríamos desejar isso com toda a nossa força. Deveríamos nos lembrar, Jesus está voltando. E quando Ele vier, Ele vai buscar a sua noiva, Ele está voltando. Nós deveríamos, como cristãos, clamar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Deveríamos, de fato, ter esse senso de urgência para acelerar a sua vinda. Eu não sei você, irmão, mas eu anseio ver o meu noivo. Eu anseio ver Jesus, eu anseio vê-lo vindo buscar a sua noiva. Eu anseio. Nós precisamos ter esse desejo. A terra está clamando, nós vemos isso. Desastres naturais, terremotos, enchentes, furacão, tanta coisa. São as dores de parto em uma escala crescente. Se você ainda tinha dúvida, se você achava que isso estava longe, é só olhar para tudo que está acontecendo nesse mundo. Nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta de Jesus. E como nós estamos próximos do fim, mais do que nunca nós precisamos estar prontos até que Ele venha. A Bíblia tem mais de 150 capítulos em que o assunto principal é a segunda vinda de Jesus. Não é um detalhe, é um dos pilares da mensagem do reino. Se Deus dedicou tantos capítulos para falar a respeito disso, é porque Ele quer que a gente se lembre disso. Ele quer nos preparar para esse dia. E a maneira que nós vivemos hoje é que vai nos preparar para aquele grande dia. É exatamente por isso que nós vamos falar hoje sobre esse tema, até que Ele venha. E a grande pergunta não é quando Ele virá, mas como Ele nos encontrará quando Ele vier. Pergunta para quem está do seu lado: você está pronto? Se Jesus voltasse hoje, você está pronto? Você está pronto para encontrar o noivo? Se Jesus vier agora, descer nas nuvens, você está pronto? Seria maravilhoso se Jesus... deu um trava-língua aqui, calma aí. Seria maravilhoso se Jesus viesse num domingo. Sim ou não? Ele encontraria todos nós aqui adorando, com as mãos levantadas, joelhos dobrados. Encontraria a gente sentado aqui ouvindo a sua palavra, orando, adorando. Seria maravilhoso se Ele viesse num domingo, te encontrasse aqui, pedindo perdão pelos pecados, derramando-se na presença dEle. Mas e se Ele vier numa segunda-feira? Se Ele vier numa terça-feira, uma quarta-feira? Como que Ele vai te encontrar? E se Jesus vier na semana do carnaval, será que você vai estar pulando num bloquinho por aí? Se Jesus vier num momento onde você está longe, onde você não está na casa, onde você está distraído, sozinho na sua casa, no seu trabalho, será que você vai estar pronto para recebê-lo? Precisamos estar prontos, preparados até que Ele venha. Esse é um chamado à constância, um chamado à perseverança, um chamado a permanecer em um lugar de obediência, permanecer em uma vida de santidade, permanecer dia após dia, entendendo que você está sendo preparado para aquele grande dia. Tudo que nós vivemos, tudo que nós cantamos, tudo que fazemos,
uma preparação para a vinda de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 25. Mateus 25, verso 1 em diante, a parábola das 10 virgens. Todos acharam? Mateus capítulo 25, verso 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar. Diga comigo, demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que vem de encontro ao nosso coração. Pedimos que, assim como uma semente que cai em um solo fértil, ela possa encontrar morada em nossos corações. Tira agora toda distração, Pai, toda preocupação, leva cativo todo pensamento em obediência a Ti. Que possamos estar atentos à Tua palavra e àquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, esse texto, essa parábola é muito conhecida. A parábola das 10 virgens. No capítulo 24 e 25 de Mateus, o Senhor Jesus ele está respondendo acerca do fim dos tempos. Os seus discípulos, eles perguntam: Senhor, conte para nós qual será o sinal da sua vinda? Quando isso acontecerá? No capítulo 24 de Mateus, no verso 3, os discípulos se dirigiram a ele em particular e disseram: diga-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dessa era? Então, no final do capítulo 24 e no capítulo 25, o Senhor Jesus ele começa a contar algumas parábolas para falar a respeito desse assunto de uma maneira muito específica. Então, no final do capítulo 24, ele vai falar sobre a parábola do servo bom e fiel e o servo infiel. Depois ele fala sobre a parábola das 10 virgens. Depois ele fala a parábola dos talentos. Quantos aqui lembram dessas parábolas? Se você não lembra, você precisa ler mais a Bíblia, meu irmão. Precisa fazer o carisma. Inclusive, inscrições estão abertas para o carisma. No que vem começa uma turma, você precisa estudar mais a palavra do Senhor. E nessas 3 parábolas, o Senhor Jesus ele está comparando 2 tipos de pessoas. Ele compara o servo bom e fiel com aquele servo mau e negligente. Ele compara as 5 virgens prudentes com aquelas 5 virgens imprudentes, insensatas. Ele compara aqueles servos que receberam o talento e multiplicaram com aquele servo negligente, preguiçoso, que não multiplicou o talento, que enterrou o seu talento. Então ele começa a comparar 2 tipos de pessoas, 2 tipos de comportamento. Existem algumas semelhanças nessas 3 parábolas que ele conta acerca do fim dos tempos. Em todas elas tem uma mensagem semelhante, que é a mensagem de que o Senhor ou o noivo iria se ausentar por um tempo. Nas 3 parábolas, o Senhor se ausentava por um tempo. Naquelas 3 parábolas, ele parecia demorar demais. Por conta da demora daquele Senhor, nós vemos aqui, as virgens adormeceram. Em todas elas, parece que ele está demorando mais tempo do que o necessário, do que eles imaginavam.
todas elas, ninguém sabia o dia e nem a hora do seu retorno. E a grande pergunta que eu te faço é: você está pronto até que Ele venha? Não sabemos o dia e nem a hora. Precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes em todo o tempo, porque eu e você não sabemos o dia que Ele virá. Ele vai vir num piscar de olhar. Quando você menos imaginar, Ele virá. Quem estiver pronto, vai entrar com Ele. E eu quero falar a respeito dessa parábola que nós lemos juntos aqui, a parábola das 10 virgens. Essa parábola foi contada para falar a respeito do reino dos céus. E o Senhor Jesus, Ele comparou o reino dos céus com uma festa de casamento. Só que não é uma festa de casamento nos moldes aqui do Ocidente. Não é uma festa de casamento como nós conhecemos. Quem é que casou, fez festa de casamento? Deixa eu ver você. Levante sua mão. Como que é a festa de casamento aqui no Brasil? Como que é na nossa cultura? O noivo entra primeiro, vai lá para frente do altar e fica esperando a noiva entrar, sim ou não? Eu lembro do meu casamento, irmão. Eu tremia igual uma vara verde, nervoso. Já tanta pressão, tanta coisa, aquela expectativa. Fui lá para frente do altar, esperando a Larissa chegar. Naquela época eu devia estar uns 30 quilos mais magro. Eu era bem magrinho, é verdade. Os atos de serviço da Larissa que foram deixando bonito assim desse jeito. Eu tremi, irmão, eu era magro. Eu era tão magro que arrumei um paletó listrado. Só cabia uma lista no paletó, tão magro que eu era. E o tempo foi passando, mas eu estava ali nervoso. E a Larissa demorava, parece que as noivas fazem isso de propósito, né? Mulherada deixa a gente esperando lá, plantado lá esperando. Parece que é para aumentar a expectativa. E eu preocupado, será que ela desistiu? Será que ela não vem mais? Aí não é que o vestido dela atrasou a chegar. Demorou a se arrumar, só Jesus na causa. Tanta coisa que acontece. Nervoso, mas era eu que estava esperando a noiva chegar. Então na cultura que a gente conhece aqui, é dessa forma que acontece um casamento. Solteiro, você já pode se preparando. Você é o homem aí, é você que vai esperar a noiva chegar. A noiva vem ao nosso encontro, é muito emocionante, é maravilhoso. Mas na cultura judaica, principalmente daquela época, era bem diferente. O casamento ele passava por algumas etapas. Tinha a etapa da promessa, onde as famílias ali elas conversavam. A noiva era prometida ao noivo, eles faziam ali um acordo. Eles ceavam, tomavam uma taça de vinho, selavam aquele casamento. Depois o noivo voltava para a casa do seu pai para preparar um lugar. Ele preparava um quartinho, um puxadinho para receber a noiva. E a noiva não sabia a hora que o noivo iria voltar para buscá-la. Ela devia ficar esperando o noivo voltar. Ela tinha que estar pronta, preparada para a chegada do seu noivo. O único que sabia o dia e a hora do noivo ir buscar a noiva era o pai. Alguma semelhança com aquilo que o Senhor Jesus falou nessa parábola? Então a noiva, ela precisava estar pronta, esperando o seu noivo chegar. E ele vinha normalmente por volta do pôr do sol, quando já começava a escurecer. Naquela época não existia eletricidade, não tinha lâmpada, lanterna, smartphone, nada disso. Elas precisavam carregar uma lamparina, uma lâmpada. A lâmpada que nós vemos nessa parábola é uma lamparina, uma candeia. Não como essa que está aqui, isso aqui é um lampião mais moderno que está aqui no telão, né? A gás, talvez, não sei. Mas era uma espécie de vasilha de barro, onde o azeite era depositado e na sua ponta tinha uma vela. Um pavio onde era aceso aquela vela. Precisava ter azeite para manter-se acesa. E a parábola então vai falar sobre essa questão do casamento. E você vai ver que na Bíblia a forma que o Senhor ele escolhe para fazer essa analogia do relacionamento que Ele quer ter comigo e com você é o casamento. Porque o casamento é o maior nível de intimidade e comprometimento entre duas pessoas. Então o Senhor ele fala na sua palavra que o relacionamento que Ele quer ter com a sua igreja é um casamento. Em Apocalipse vai dizer, Apocalipse 19, capítulo 7, diz assim: vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento, das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Você vai ver no Antigo Testamento Deus dizendo que Israel é a sua noiva, que Deus é o seu marido. Então a gente vê o Senhor fazendo essa analogia do casamento. Deixa eu te dizer uma coisa: o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você não é apenas um romance, um namoro, um noivado. Ele quer ter comigo e com você uma aliança eterna e duradoura. Ele quer ter comigo e com você um casamento. É algo eterno, é algo que Deus valoriza. Então a forma que Ele escolhe para tratar
dessa forma é o casamento. E com base nisso que nós vemos aqui, fica claro que no final dos tempos haverá um casamento. Fala para quem está do seu lado, haverá um casamento. Cristo e a sua igreja, Cristo e a sua noiva irão se casar. Talvez você já tenha ouvido que nós somos a noiva de Cristo. A igreja, eu e você, como igreja, nós somos a noiva de Cristo. E Ele virá para buscar a sua noiva. Então essa parábola, ela representa aqui, as virgens dessa parábola representam a igreja, a noiva de Cristo. Essa é uma parábola que não é para o mundo, não é para quem está perdido lá fora, mas é para nós que estamos aqui dentro, aqueles que estão sendo salvos. Quantos aqui estão sendo salvos? Quantos são a noiva de Cristo aqui nesse lugar? Essa parábola é para mim e para você. Porque quando ele conta essa parábola sobre as 10 virgens, ele não está comparando 5 crentes e 5 não crentes. Não está comparando aqui 5 virgens e 5 imorais. Não, ele está comparando 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Está falando sobre cristãos sensatos e cristãos insensatos, cristãos sábios e cristãos que não são sábios. Essa parábola é para mim e para você. Essa parábola é para nós. O noivo dessa parábola é o Senhor Jesus. Cristo é o noivo. As virgens representando a noiva somos nós, somos eu e você. A lamparina é a estrutura que a gente precisa para se manter aceso, para se manter queimando. E o azeite aqui nessa parábola, o azeite na Bíblia, ele representa a unção, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. É a intimidade que você tem com Deus, é o tanto que você busca Deus no seu secreto, uma vida de intimidade. E essa parábola, ela mostra muitas semelhanças entre essas 5 virgens prudentes e as 5 virgens imprudentes. Elas tinham muitas semelhanças. Tirando a parte que as prudentes levaram azeite reserva, você não vê diferença. Você não vai ver muita diferença. As 10 eram virgens. As 10 aguardavam o noivo. As 10 ouviram o chamado. As 10 estavam com a lamparina acesa. As 10 estavam no mesmo ambiente. Não tinha diferença. Externamente eram todas iguais. Estava tudo igual. Não tinha como a gente olhando do lado de fora dizer quem eram as insensatas, quem eram as sensatas. Não tinha como a gente dizer. Eram muito semelhantes. Eram muito semelhantes. Mas só 5 delas tinham azeite reserva. A diferença não era a aparência. A diferença era a intimidade. Era o nível de comprometimento. Era aquilo que os olhos não conseguem ver. Todos estavam no mesmo ambiente, mas nem todos estavam preparados. Todas eram virgens, tinham lâmpadas, esperavam o noivo, mas só 5 tinham o azeite reserva. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas elas tinham a mesma estrutura disponível para queimar. Todas elas carregavam consigo a sua lamparina. Sabe o que isso quer dizer? Isso representa a estrutura que nós temos. Você está aqui hoje, você está na igreja. Você tem uma estrutura que te possibilita queimar na presença de Deus. Você vem para cá, participa de um culto, ouve louvores, sai daqui com uma palavra no seu coração. Mas o que vai fazer você continuar queimando não é ter uma lamparina, não é ter uma estrutura, mas é se você vai ter azeite reserva, é se você vai buscar na sua casa. É quando o culto acaba que o seu culto continua, porque a gente está aqui celebrando junto, mas o teu culto é no lar. É quando você sai desse lugar e você fala: Senhor, eu não vou deixar perder aquilo que eu recebi no domingo. Eu não vou deixar que se perca no meu coração tudo aquilo que eu tenho vivido. Eu vou buscar no meu secreto, eu vou dobrar o meu joelho no meu quarto, fechar a minha porta, buscar o meu Pai que me vê no secreto. Eu vou buscar mais azeite. Eu não vou me contentar com o pouco que eu tenho para queimar. Eu quero mais, eu quero continuar queimando até o fim. É quando você lê a sua Bíblia dia e noite, meditando na palavra do Senhor. É quando você jejua. É quando você busca no secreto. Você está acumulando azeite. Sabe o que acontece? A gente vem aqui e o azeite está sendo derramado. Você sai daqui com um pouquinho de azeite, a sua lamparina continua queimando. Mas aí na semana que vem você desanima, não vem. Na terça-feira não dá. Eu saio tarde do trabalho para eu ir direto para a igreja. Sabe como é que é o trânsito de São Paulo? Na quinta-feira, piorou.
GC, não quero saber disso não. Aí você fica, o azeite vai acabando. Sabe, irmãos, minha vontade é que tivesse culto aqui todo dia tivesse culto, para que a gente pudesse estar com azeite sendo derramado diariamente. Porque vamos falar a verdade, vamos ser sinceros, em casa muitas vezes é difícil a gente tirar um tempo. É tanta distração, tanta correria, trabalho, filhos, estudos, o Instagram, o Facebook, tanta coisa que tira a nossa atenção, ou não é verdade? Que o único momento que a gente para de fato para ouvir a palavra de Deus, para de fato para orar, para dedicar um tempo em adoração, é quando a gente está na igreja. Mas não é suficiente. É suficiente para você começar a queimar, mas talvez para queimar até o fim, isso não seja suficiente. Todas aquelas virgens começaram queimando. A palavra não vai dizer que 5 delas tinham suas lamparinas apagadas quando o noivo chegou. Não, elas falam assim, ó, dê-nos um pouco de azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Significa que elas estiveram queimando até ouvirem o anúncio do noivo. Sabe de uma coisa, irmãos? Não é como começa que conta, mas é como termina. Eu não sei como foi a sua vida até aqui. A forma que começa não é tão importante, não é mais importante do que a forma que vai terminar. Se você começou queimando, você precisa permanecer queimando até o final. Se você ainda não estava queimando, você precisa sair daqui nessa noite com a sua lamparina acesa, com azeite de sobra, para você permanecer queimando até o final, porque não é como começa que conta, mas como vai terminar a sua história, porque é aquele que for encontrado fiel até a morte que receberá a coroa da vida. É aquele que for achado fiel até que ele venha, que receberá a recompensa, a coroa da vida. Não é aquele que começou queimando. Começar queimando é fácil. Muitos começam queimando, aceitaram Jesus, começam uma vida de oração, vem em todo culto, está empolgado. Deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus espera de mim, de você, não é essa empolgação, essa intensidade. Ser constante é melhor do que ser intenso. Você pode ser intenso, mas seja intensamente constante. Porque não adianta de nada você ter intensidade, você começar queimando e no final a sua lâmpada se apagar. Não adianta nada você ser muito intenso e não permanecer assim até o final. Porque é como termina que conta. É como a sua história termina que conta. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele não está preocupado com o seu passado. O seu passado, ele já foi lançado no mar do esquecimento. Seus pecados já foram perdoados. Ele levou sobre ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, ele não está consultando o seu passado para decidir o teu futuro, o teu destino, não. Não esquece o teu passado. É daqui para frente, é como você vai fazer daqui até o final. É se você vai permanecer nesse lugar queimando até o final. Todas elas tinham as suas lamparinas acesas, mas só 5 delas tinham azeite reserva. E foi isso que fez elas entrarem na alegria do Senhor, entrarem para o banquete nupcial. Aquelas 5 que não levaram azeite reserva foram chamadas de insensatas. Talvez, naquele momento, quem olhasse de fora iria dizer, nossa, olha como são uma bênção. Estão ali com as suas lâmpadas acesas. Não tinha diferença nenhuma. Mas quando ele vier, ele vai revelar o que está dentro. Ele vai revelar aquilo que você carrega. É naquele grande dia que nós estaremos diante dele apresentando as nossas obras. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe, quando elas pediram, dá-nos um pouco de azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, o que aquelas 5 virgens prudentes disseram foi, não, sabe por quê, irmão? Porque azeite não se pode emprestar. Não dá para emprestar azeite, você precisa buscar por conta própria. Eu não tenho como te emprestar a minha unção, te emprestar a minha santidade, te emprestar a minha vida de oração. Não tenho como. Eu posso até orar por você, mas orar no seu lugar, tá? Eu posso até estar aqui e ler a Bíblia, e a gente lê junto a palavra, mas eu orar a Bíblia no seu lugar, não tem como. Eu não tenho como jejuar no seu lugar. Azeite não se empresta. É por isso que elas disseram, não tem como te emprestar. Vão lá, vão vocês buscar o azeite. Vão buscar da presença de Deus. Vão buscar desse nível de intimidade. Vão buscar essa unção para que a sua lâmpada não se apague. Saiam para buscar, porque eu não posso te emprestar.
naquele grande dia, não adianta você dizer para o Senhor: ei, mas eu estou aqui, eu andava com quem era cheio do óleo, está aqui do meu lado, meu pastor, meu líder. Não adianta. Deixa eu te falar uma coisa: andar com quem tem óleo não é suficiente. Elas estavam próximas das 5 virgens prudentes que estavam cheias do azeite, mas não é suficiente só andar com quem tem óleo. Você vir no culto mais avivado, no culto do fogo, no profeta que revela até CPF, isso não adianta de nada, irmão. Aquele grande dia, o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Porque não adianta só andar com quem tem óleo. Não adianta só você vir em todo culto. Não adianta só você caminhar com pessoas que estão cheias do azeite. E o que eu estou falando aqui, o que essa parábola nos revela, é como não está nem entrando na pauta aqui aqueles que estão fora. Eu estou falando daqueles que são crentes, daqueles que estão sendo salvos, daqueles que já caminham em santidade. Como eu falei, as 10 virgens, até as insensatas, elas estavam no mesmo padrão de moralidade. Não estava dizendo que elas eram pecadoras, elas estavam perdidas, desviadas. Esses aí já ficaram de fora há muito tempo. A palavra de Deus diz que aquele que não crê já está condenado. Não está nem entrando na pauta. O que está entrando na pauta aqui é aqueles que estão aqui dentro, caminhando na presença de Deus, mas que estão com pouco azeite para continuar queimando até o final. Quando você ouvir o grito: eis aí o noivo, venha ao seu encontro, eis aí o noivo. Será que você vai estar com azeite suficiente? Será que a sua lamparina vai estar acesa? Ou será que ela vai estar se apagando porque o que você tinha não era suficiente para você encontrar o noivo? Será que ele vai pegar você preparado, pronto? Como você será encontrado? A graça de Deus, ela é abundante, mas o tempo não é infinito. Você não tem todo o tempo do mundo. Chega uma hora que a porta fecha. Chega uma hora que não dá mais tempo. Elas saem para comprar azeite, elas saem para buscar mais azeite, mas a porta já tinha se fechado. Não dava mais tempo. Não dava mais tempo. E a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ei, deixa eu te falar, quando a porta fechar, não adianta você clamar, espernear, gritar. A porta fechou, agora é tarde demais. Ele respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Ele virá como um ladrão. O que você faria se o ladrão avisasse para você: ó, amanhã, às 11 horas da noite, eu estou indo na sua casa que eu vou assaltar? Você iria se preparar, trancar as portas, trancar as janelas, né? Chamar um amigo, alguém: pô, vem para cá, estão querendo assaltar minha casa. Vai sentar com uma espingarda na mão, né? Vai sentar ali perto da porta, vai falar: aqui não vai entrar, vou defender minha casa. Você vai se preparar, sim ou não? Sim ou não, gente? Você vai se preparar. Se Jesus dissesse assim: olha, no dia 25 de dezembro de 2025, eu voltarei, estejam atentos, você ia fazer o quê? Meu irmão, aquela semana ali você ia jejuar a semana inteira, orar, pedir perdão pelos teus pecados. Nossa, você ia virar um evangelista, ia querer sair batendo na porta de todo mundo. Não, é agora, ele está vindo, ele está voltando. Esse é o dia, esse é o tempo. Ele ia te encontrar preparado, prontos, como quem de fato aguarda, como quem espera. Só que o fato de nós não sabermos o dia e nem a hora faz com que a gente adormeça. Todas aquelas 10 virgens, elas adormeceram. Sabe o que significa isso? Alguns estudiosos até falam que poderia ser uma negligência, né, uma falta de cuidado, de zelo. Não, eu fico com aquilo que o John Piper, um grande pregador norte-americano, ele fala a respeito desse tema. Esse adormecer dessas virgens era um cansaço natural. É natural eu e você em algum momento adormecermos, porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem filhos, a gente se cansa na vida. Adormecer não é o problema, pegar no sono não era o problema era a falta de preparo, o problema era a falta de azeite reserva. Todas elas dormiram, e ainda assim 5 delas entraram, porque elas tinham azeite de sobra, elas tinham azeite reserva. O problema é quando você está adormecido sem ter azeite. O problema é quando você está distraído demais sem ter azeite, pegando no sono sem ter azeite, fugindo do seu propósito sem ter azeite.
quando você tem uma vida de busca, de intimidade, quando você tem paixão pela presença de Deus, está tudo bem em algum momento você se cansar, em algum momento você precisar tirar um cochilo, mas quando você acorda, o azeite está lá reservado. Quando você levanta, a sua lamparina continua queimando. Quando você está de pé, a sua lâmpada está acesa e você está pronto, preparado para a chegada do noivo. Todas essas parábolas, o noivo, o Senhor demorava a chegar. Parece que está demorando. Eu ouço isso há tanto tempo. Será que Jesus não desistiu de voltar? Se eu te dizer, a promessa ainda está de pé. Ele virá, e até que Ele venha, eu e você precisamos nos posicionar. Ele virá. Pode parecer que está demorando, mas Deus está sendo paciente. Se Deus tivesse vindo há 5 anos atrás, você teria ficado de fora. Muitos aqui teriam ficado de fora. Talvez se Deus viesse hoje, muitos ficariam de fora. A demora não é uma demora. Na verdade, Ele está sendo paciente comigo e com você. Ele está nos dando tempo. Ele está sendo misericordioso. Ele está dizendo, meu filho, eu não quero que você fique de fora. Eu estou te dando a chance de você buscar o azeite. Eu estou te dando a chance de você ir buscar a minha presença, de você buscar intimidade comigo. Eu não quero que você fique de fora daquilo que eu tenho para você. Está demorando. Você está se distraindo. Você está se esquecendo de que Ele virá. Você está se esquecendo de que Ele voltará. Você coloca tanta expectativa, tanto sonho em tantas coisas. Faz planos como se Jesus nunca fosse voltar. Vive uma vida como se Jesus não fosse voltar para te buscar. Ei, Ele vem para buscar uma noiva preparada, adornada. Eu quero te dar aqui 2 lições para a gente finalizar essa mensagem, para você estar pronto até que Ele venha. No verso de número 8 e 9, as insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. A palavra-chave para a gente estar pronto é não. É a gente aprender a dizer não para as nossas vontades, para os nossos maus desejos, não para o pecado, não para convites que te levam para longe da presença de Deus, para longe daquilo que Deus tem para você. Você precisa aprender a dizer não. Você pode dizer não aí no seu lugar? Fala não. De novo. Você precisa aprender a dizer não. Jesus, Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos aprender a dizer não, muitas vezes até para aquilo que é bom, mas que não tem a ver com o nosso propósito, mas que nos afasta da presença de Deus, mas que faz a gente perder o azeite. Precisamos aprender a dizer não. Aprenda a dizer não. Se você quer ser cheio do azeite, aprenda a dizer não. São os nossos nãos que revelam as nossas prioridades. Sabe o que prova meu amor pela minha esposa, pela Larissa? Não foi o sim que eu dei no altar há 8 anos atrás. Inclusive amanhã completa 8 anos. Glória a Deus. Glória a Deus, 8 anos de casado. Glória a Deus. Mas o que prova o meu amor por ela não foi o sim que eu falei no dia 17 de novembro de 2017. São os nãos que eu dou diariamente. Quando a tentação bate a porta. Porque você pensa que o pastor não tem tentação? Tem também, irmão. Jesus também foi tentado pelo diabo no deserto. Mas eu sei dizer não. Deus, Ele não me dá tentação que eu não possa suportar. São os nãos que eu dou dia após dia, que revelam o meu amor, que revelam a minha fidelidade. Você precisa aprender a dizer não. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, dizer, Senhor, eu sou a tua noiva, eu quero estar pronto para o seu retorno, eu quero que o Senhor me encontre preparado, pronto. Aprenda a dizer não. Quando você fala sim para tudo, você acaba dizendo não para o propósito, você acaba dizendo não para aquilo que Deus tem para você. Então aprenda a dizer não. Segundo, para a gente finalizar, não é sobre como começa, a gente falou isso aqui no início da mensagem, mas é sobre como termina. Não é sobre ser intenso, mas é sobre ser constante. Guarde isso aqui, em nome de Jesus. Pega essa chave para o seu coração.
O estilo de vida que você precisa ter para estar pronto até que Ele venha, não é sobre intensidade, mas é sobre constância. Fala para quem está do seu lado, seja constante. O desafio não é começar queimando, mas é sobre permanecer queimando até o fim. É sobre ser encontrado com a sua lamparina acesa quando Ele chegar. Essa parábola é sobre permanecer. João 15, verso 5 diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. É sobre permanecer. É sobre permanecer, sobre ser constante. O desafio não é a gente começar, mas a gente permanecer. Sobre a gente ser constante. Apocalipse 2:10 diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É sobre a gente se manter nesse lugar, ser fiel, estar pronto para a sua volta. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero te fazer entender esse convite do Senhor a você, sobre permanecer, sobre ser constante. Não é sobre vir um domingo e faltar 2, 3 domingos, mas é você se manter constante. Venha no domingo, mas também venha num culto da semana. Venha no domingo, mas também vá a um GC. Venha no domingo, mas durante a semana esteja na sua casa lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando o azeite. Porque se Ele voltar e você não tiver azeite sobrando, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar de fora. A porta vai se fechar e não vai adiantar você clamar. Não vai adiantar. Chegará um momento em que será tarde demais. Vai chegar um momento em que será tarde demais. Mas sabe qual é a boa notícia? É que ainda dá tempo. É que você foi encontrado essa noite. É que o Senhor te trouxe aqui nesse lugar para te dizer: ainda dá tempo, a porta ainda está aberta, o noivo ainda está chegando. Ainda dá tempo de você buscar azeite, de você se posicionar, de você mudar a rota da sua história. Ainda dá tempo. Não sabemos o dia nem a hora. Ele virá num piscar de olhar para buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto, com Ele irá. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá. A sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá. A sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Essa é a maior promessa que nós temos, de que Ele virá. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Ele voltará. Essa é a maior promessa que nós temos. Será como um piscar de olhos. Quando você menos esperar, Ele voltará. Mas Ele quer te encontrar pronto. Ele quer te encontrar preparado. E até que Ele venha, nós precisamos permanecer em obediência, permanecer caminhando nesse lugar, buscando a sua face, congregando, estando juntos aqui, recebendo esse azeite da parte do Senhor, sem desanimar, permanecendo.
Feche os seus olhos nesse lugar. Comece a dizer a Ele: Senhor, eu quero permanecer. Senhor, eu quero buscar o Teu azeite. Senhor, eu quero ser encontrado fiel até a morte. Eu não quero ficar de fora. Eu quero aproveitar essa oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor, de buscar azeite enquanto há tempo. Ore, ore, comece a falar com Ele aí no seu lugar. É você e Ele agora. Comece a falar com esse Deus. O noivo está chegando. E quando Ele vier, Ele irá te encontrar preparado. Ele irá te encontrar com azeite sobrando. Ele irá te encontrar queimando. Ele irá te encontrar e vai dizer: pode entrar nesse lugar. Você será bem-vindo. Você não vai ficar de fora, em nome de Jesus. Todo louvor vamos clamar, então vem. Vamos declarar isso uma vez mais, vamos. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. O nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos declarar: e Ele virá. E Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu quero convidar toda a igreja agora, de olhos fechados. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Nós não podemos sair daqui essa noite sem fazer essa oração, a oração mais importante dessa noite. Com seus olhos fechados, com a sua mão sobre o seu coração, eu quero te convidar a repetir comigo essa oração em alta voz. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu recebi a Tua palavra. Eu quero estar pronto para a Sua vinda. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, com o Seu sangue, para que nunca se apague. Ainda comigo, diga: Senhor Jesus, eu que um dia me afastei, arrependido, quero voltar. Me recebe de volta, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, toda a igreja. Esse é o momento mais importante dessa noite, por isso eu peço que ninguém se movimente. Todos de olhos fechados, em nome de Jesus. Eu tenho um convite para você. Você que fez essa oração com sinceridade no seu lugar. Você que não quer ficar de fora desse banquete. Você que quer estar pronto para quando o noivo voltar e Ele virá. Eu tenho esse convite, você que orou com sinceridade no seu lugar. Talvez não foi a primeira, foi a segunda ou a terceira vez, mas dessa vez você orou com sinceridade. Eu vou contar até 3. E no 3 você vai levantar sua mão o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Levanta sua mão o mais alto que você puder. Levanta sua mão, levanta sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aleluia! Você que levantou sua mão, sai do seu lugar. Deixa eu orar por você. Vem aqui, deixa eu orar por você. Sai do seu lugar. Vem aqui.
Sai do seu lugar, vem correndo. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Oh, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Sai do seu lugar, você que quer entregar sua vida para Jesus, você que quer se reconciliar com Ele, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Oh, Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais. Ararabacei, andarabassore, andalarabas. Arabacei, andarabarabasore, andalarabas. Pode chegar, vem aqui no altar, vem aqui no altar. Oh, Ele vem. Eu não posso deixar de insistir. Eu não posso deixar de insistir com você. Porque haverá um tempo que a porta se fechará. A graça ela é abundante, mas o tempo não é infinito. A porta vai se fechar. Eis aí o noivo. Se você não estiver pronto, você precisa estar nesse altar, para que você esteja pronto para quando Ele vier, Ele te encontrar e você não ficar de fora. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu me afastei, o azeite acabou, a minha lamparina se apagou. Vem aqui no altar, renove a sua aliança com Deus. Sai do seu lugar, fala: Senhor, eu quero renovar minha aliança, eu quero reacender a minha lamparina, eu não quero mais deixar a minha lâmpada se apagar, eu quero continuar queimando até o final. Ainda dá tempo. Deixa eu te dizer algo, o Senhor está falando, ainda dá tempo, mas você não tem todo o tempo do mundo. Quando a porta se fechar, não haverá uma segunda chance. Você pode clamar, você pode dizer: Senhor. E Ele vai dizer: eu não lhe conheço. Se você quer ser conhecido por Deus, sai do seu lugar. Vem no altar, assim como essas pessoas estão aqui entregando a vida, se reconciliando. Saia do seu lugar, a gente vai cantar esse refrão uma vez mais. E eu não vou mais insistir. Venha enquanto a gente canta isso, é você e Ele. A busca é individual, o azeite é individual. Não espere por quem está do seu lado. É você e Ele. Tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. É o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele virá no piscar. Quem estiver pronto com Ele, estende suas mãos para cá. Vamos orar por cada vida que está aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor Jesus, quando voltar, Ele encontrará vocês como uma noiva preparada. Vocês não vão ficar de fora do banquete. Vocês serão encontrados por esse noivo prontos. Porque nesse dia vocês decidiram. Vocês não estão esperando a porta se fechar, vocês estão buscando enquanto ainda dá tempo. Estende suas mãos para cá, igreja. Vamos orar por eles. Senhor, eis aqui, Pai, os teus filhos, Pai. Senhor, eu te peço, escreve o nome de cada um deles no livro da vida com o teu sangue, para que nunca se apague. Perdoa os pecados dos teus filhos, Pai. Lança no mar do esquecimento, Pai, os pecados em nome de Jesus. Senhor, dá a eles uma nova história, um novo começo, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, derrama do teu azeite sobre eles, Pai. Não deixe que seja roubado. Não deixe que eles percam, Pai, essa unção. Essa unção, Pai, a tua presença, o teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, declaramos sobre cada vida aqui, Pai.
cada vida aqui, Pai, um novo começo, uma nova história na Tua presença. Senhor, eles serão encontrados fiéis quando o Senhor voltar para buscar a Tua noiva. Eles serão encontrados, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida com Teu sangue. Pai, dá a eles uma nova história. Agora não mais criaturas, mas agora filhos, porque a todos que creram no Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Como filhos, Pai, dá a eles uma nova identidade. Dá a eles uma nova identidade, que eles possam sair daqui com essa certeza de que são Teus filhos, de que tem parte da Tua herança, de que não pertence a este mundo, mas pertence ao Senhor. Senhor, as coisas velhas já passaram, faz tudo novo na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá a eles a alegria da Tua salvação, e que eles possam permanecer, para que eles possam dar frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para cá, vocês que estão aqui na frente. A palavra de Deus, ela fala que num momento como esse tem uma grande festa acontecendo no céu. Os anjos estão em festa por causa de cada um de vocês. A palavra fala que quando um pecador se arrepende, os céus celebram. E se os céus estão em festa, nós aqui da Lagoinha Barra Funda celebramos pela vida de cada um de vocês. A gente vai contar até 3, você vai virar e vai ver essa família fazendo uma festa linda para cada um de vocês. Você não está aqui entregando a sua vida para uma igreja, para um pastor, para uma religião, mas é para Jesus, para esse noivo que vai buscar a sua igreja. E é por isso que nós queremos celebrar esse novo começo na sua vida. Nós vamos contar até 3 e você pode virar para ver essa família linda celebrando. Vamos junto, Lagoinha! 1, 2, 3. Pode virar! Seja bem-vindo! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais 10 pessoas. Lagoinha Barra Funda, Bem-vindo bem-vindo ao novo.